Nesta aula daremos continuidade ao estudo do sistema reprodutor. Como vocês podem observar, esse é o sistema genital feminino e suas estruturas. O sistema genital feminino, como também no masculino, nós vamos ter a parte externa e interna, não é? A parte externa, antigamente, que era chamada por vulva, que é o conjunto das estruturas externas do aparelho genital feminino, hoje não se utiliza tanto mais essa denominação vulva, mas sim pudendo feminino. Então hoje é dessa maneira que se chama as estruturas que compõem a parte externa da genital feminina. E o pudendo feminino, ele é composto por quais estruturas? Nós temos o clitóris, os grandes lábios, pequenos lábios, a abertura da vagina e aqui no finalzinho nós temos as glândulas vestibulares. Tá? Essa nomenclatura que aqui ainda está não é mais usada também. Assim como vulva não é mais utilizada, essa glândula de Bartholin não recebe mais essa nomenclatura. Passamos a chamar de glândulas vestibulares. Mais à frente eu irei explicar. Bem, gente, então vamos compreender as estruturas externas. O clítoris. O clítoris, ele é um órgão análogo ao pênis. Se observado de perto, vai se ter a semelhança de um micropênis, de um mini pênis. Não é? Então, ele é formado pelos tecidos que formam o pênis, como também formam o pênis, e como na glande, que é a cabeça do pênis, esse clítoris ele vai ter células sensitivas que vai conferir o prazer no ato sexual para a mulher. Tá ok? Então, quando a mulher ela está excitada, esse clítoris ele vai ficar também ereto, como se fosse um pênis, tá? E essa é a função dele, conferir o prazer no ato sexual à mulher, tá bem? Na sequência vamos falar dos grandes lábios. Os grandes lábios eles têm a função de fechar o pudendo feminino, né? A genital feminina por completo. Então toda essa borda mais larga a gente chama de grande lábio. Tá? Os grandes lábios vão ter essa função. E os pequenos lábios, que são essas bordas mais internas. Ora, sua função é fechar por completo a abertura da vagina, tá? Que hoje também se chama de vestíbulo vaginal, tá? Mas a abertura vaginal é esta e, por sua vez, ela é fechada por um tecido conjuntivo vascularizado, em alguns casos extremamente elástico, e é ele que confere a chamada virgindade na mulher, tá? Ele vai ter vários poros, que vai permitir a eliminação da menstruação no período da puberdade da menina, quando ela sai da fase de criança para a mulher. E aí, a partir da primeira menarca, ela vai eliminar aquele sangramento e é este o local por onde vai ser excretado aquele líquido, né? E ele vai ter vários poros, porém ele é fechado, só vai romper a partir do primeiro ato sexual, tá ok? O ímen, ele pode tanto sangrar no rompimento, na primeira relação, ou não. Há casos de mulheres muito elásticas que ele vai ter que passar por
vários atritos no ato sexual, então não implica dizer que na primeira relação sexual todo o ímen vai se romper. Não é o caso, tá? E uma vez rompido, também não implica que ele vai sangrar ou não. Aqui, acima da abertura vaginal, vocês têm um orifício aqui, que é a uretra. A uretra feminina, diferentemente da do homem, que serve como passagem da urina, eliminação da urina, como também dos gametas, na mulher é diferente. Ele é exclusivo do sistema urinário, tá bem? Então, concluído todo o pudendo feminino, que é a parte externa, vamos agora ver a parte interna do aparelho reprodutor feminino. Aqui nós temos o canal vaginal. Esse canal vaginal ele vai medir de 7 a 12 centímetros, não é uma regra, varia entre 7 a 12, tá? Ele é extremamente elástico, o que permite se adaptar ao tamanho e espessura do pênis, tá? Logo acima, no final do canal vaginal, nós teremos o colo do útero, tá? Esse colo do útero, ele vai ter uma fenda, tá? O colo também chamado de cérvix, tá? É a parte inferior do útero. Essa borda lateral que nós vemos aqui bem espessa, bem grossa, aqui, é a parede interna do útero, tá? Ele é chamado de endométrio. O endométrio ele vai ficar mais espesso quando a mulher está no período fértil, se preparando para uma possível gravidez, caso ela venha a ser fecundada, tá? Se a cada ciclo essa mulher não vier a ser fecundada, esse endométrio ele vai se soltar mediante uma mudança hormonal que veremos a seguir quando formos estudar o ciclo menstrual, e aí vai se formar o líquido da menstruação, que será eliminado através do canal vaginal, tá bem? Bem, mais acima nós temos as tubas uterinas, ou antigamente chamada de trompa de falópio, são duas, tá? E através de ligamentos elas se ligam também a essa estrutura aqui que é o ovário. No caso, 2 ovários, 2 tubas uterinas, direita e esquerda. E a cada ciclo menstrual, um ovário vai liberar um óvulo, tá? A cada ciclo. Pode ser mais? Pode, mas é raro. São as chamadas hipermulheres, tá? Mas aí é por aqui que o óvulo vai ser captado. Quando o ovário libera o óvulo, que é o gameta sexual feminino, ele vai ser captado por esses cílios, tá? Da trompa de falópio, da tuba uterina, e através de células ciliadas, como se fossem cílios que vão empurrando esse gameta para que ele vá percorrendo toda a tuba até chegar no útero, e se for fecundado, consequentemente ele vai se fixar na parede, no endométrio, a chamada nidação, e aí vai se desenvolver um novo ser vivo, tá? As tubas uterinas, elas vão ter essas células ciliadas, que é justamente para permitir a locomoção do gameta feminino, uma vez que ele, diferentemente do gameta sexual masculino, não tem flagelo, ele não tem movimento. Tá ok, pessoal? Então vejam só, o gameta sexual feminino é produzido no ovário, mas o ovário também tem função de produção de hormônios, folículo estimulante e luteinizante, que vai favorecer toda a organização do ciclo menstrual, tá ok? Permitir que o ovário libere
os seus óvulos a cada ciclo e, consequentemente, controlar esse ciclo menstrual, que nós vamos estudar mais à frente, tá? Então, ele vai produzir o hormônio feminino, que é a progesterona, como também lá nos testículos, no homem, se produz o hormônio que é a testosterona, tá? Então, com esse esqueminha, eu expliquei para vocês o sistema genital feminino. Espero que vocês tenham compreendido e quaisquer dúvidas, vocês façam a leitura da ficha do assunto que está acompanhando o material. Um forte abraço.